Bom dia a todos ao webinar sobre gerenciamento de risco com MATLAB. Meu nome é Flávio Pouso, engenheiro de aplicação, e, temos aqui também presente a engenheira Fernanda Felipe para ajudar no suporte a este webinar. Se vocês tiverem dúvidas durante o webinar, por favor utilizar a aba de perguntas que temos aqui dentro do aplicativo GoToWebinar. Também gostaria que todos assistissem ao webinar e você quer repassar para um amigo, você receberá o link dentro de algumas horas e você pode passar esse link para um amigo para poder assistir dentro do aplicativo. Também o vídeo será disponibilizado no YouTube ainda hoje ou provavelmente até amanhã, tá? Obrigado. Vamos começar o webinar. Bom, neste webinar vamos abordar a Toolbox Risk Management, utilizada para modelar o risco de crédito e de mercado no MATLAB. Também veremos alguns desafios dessa área. Mas a primeira pergunta é, a primeira dúvida é, quais são as perguntas-chave a serem respondidas neste webinar? Bom, uma delas é, quais são os principais desafios em gerenciamento de risco, no caso, a implementação de modelos de risco? Como o MATLAB pode ajudar a fazer tudo de forma mais fácil e produtiva? E também temos outra pergunta-chave, qual é o foco do Risk Management Toolbox? Ou seja, vamos falar quais são as principais funcionalidades da Toolbox que temos disponível hoje. Bom, quais são os principais desafios em gerenciamento de risco? Vamos reiniciar com o desafio número 1, né? O que mais afeta as instituições financeiras. As constantes mudanças de requisitos regulatórios. No setor bancário foi o Basileia II, e agora temos o Basileia III e logo teremos o Basileia IV previsto para 2022. Já as asseguradoras são regulamentadas pelo Solvency II. E aqui no Brasil temos o IFRS 9, que é a regulamentação para os instrumentos financeiros. Na América do Norte temos a DFAST e a CCAR. Como segundo desafio, temos a rápida evolução tecnológica. Muitas inovações tecnológicas foram introduzidas a um setor, por exemplo, Data Analytics, Big Data, Machine Learning. O mais importante é que essas tecnologias mudaram o gerenciamento de risco. Agora, para gerenciar o risco, as instituições financeiras precisam lidar com dados complexos. O próximo desafio é lidar com a expectativa dos clientes externos. E isso está relacionado com a experiência na utilização da tecnologia atual. Os clientes têm menos paciência com os complicados processos e eles esperam que as instituições financeiras simplifiquem as coisas. Tudo seja mais rápido e que corra e tem que ser executado perfeitamente. O último desafio são os clientes internos. E quem são eles? Bom, para instituições de gerenciamento de risco, são pessoas da front e back office e também da diretoria. Similarmente, os clientes externos, eles esperam uma política de risco que não crie barreiras com a área de negócios, mas precisa estar alinhado com o objetivo do negócio, tais como aumento da receita, número de clientes, e precisa ter um custo e tempo eficientes por unidade de negócio. Estes desafios levam a uma maior customização e, por isso, uma plataforma como o MATLAB, onde é fácil desenvolver o código, validar os resultados e implementar seus modelos de risco, é muito importante. As três categorias mais comuns de risco de gerenciamento de risco é o risco de crédito, risco de mercado e o risco operacional. O risco de crédito é o potencial de
perda quando o mutuário, ou seja, quem pega emprestado, pode fazer pagamentos que são obrigatórios ao seu credor. O risco de mercado é o potencial de perda em valor dado à mudança de preços de preços de mercado, ou seja, dos instrumentos financeiros. Já o risco operacional é o potencial de perda crescente de pessoas, processos, sistemas ou algum outro evento externo que influencia o funcionamento do negócio. As instituições financeiras usualmente, focam no risco de crédito e risco de mercado, porque ambos são considerados riscos financeiros e precisam ser gerenciados. Em contrapartida, o risco operacional é conhecido como risco não financeiro. É um desafio para as instituições financeiras pelo lado qualitativo. Entretanto, o lado quantitativo do risco operacional não envolve os complicados modelos financeiros, comparando com o risco de crédito e risco de mercado. Neste webinar, vamos ver 3 demonstrações. A primeira e a segunda envolvem risco de crédito. A terceira demonstração será sobre risco de mercado. Já que o principal objetivo, o motivo desse webinar é apresentar funcionalidades da Toolbox, não teremos tempo para entrar em detalhes sobre o código. Em cada demonstração, vamos abordar o problema de gerenciamento de risco, falar um pouco sobre ele, né, o problema, e como podemos utilizar o MATLAB para resolver esse problema. A primeira demonstração será sobre modelamento de scorecard de crédito, que se encontra na área de aplicação de risco de varejo. Usualmente, as instituições financeiras lidam com o risco de varejo em diferentes formas. Por exemplo, cartões de crédito, autoleasing, empréstimos pessoais e empresariais. O risco de varejo é o principal negócio das instituições financeiras e, por causa disso, é muito importante quantificar o risco de crédito para cada cliente. Os analistas de crédito ou analistas de risco precisam transformar os dados do cliente em pontuação de crédito. Essa pontuação de crédito é um número que representa a capacidade de receber um determinado crédito do mutuário. Portanto, essa pontuação alta representa baixo risco de default ou risco de calote. Portanto, maiores chances do crédito ser aprovado. Em muitos países existem as agências como a Credit Bureaus nos Estados Unidos, as quais fornecem relatórios de crédito para a utilidade pública. Aqui no caso do Brasil temos o SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, que é o serviço de informações de crédito que utiliza informações tanto de adimplência e inadimplência para pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de tomada de decisão sobre crédito. Agora vamos para o MATLAB. Aqui temos algo que eu queria deixar claro no slide. Vamos voltar lá. Se você quer ter acesso às demonstrações desse webinar, temos o link abaixo aqui, da MathWorks. Ele será disponibilizado no chat deste webinar. Basta acessar, baixar os arquivos que você terá as 3 demonstrações. Bom, temos a primeira demonstração aqui, e o primeiro objetivo é captar os dados. Por exemplo, temos aqui o Load Credit Card Data, que ele já é nativo do site, desculpa, nativo do MATLAB, uns exemplos, e neles temos Data, onde são os dados estão organizados. Acessamos o Data, veremos que temos uma coluna com o ID do cliente, de 1
Temos bastantes aqui, vamos ver quantos temos. De 1 a 1.200. Temos a idade do cliente, né, do solicitante de crédito, o tempo que ele mora no mesmo endereço, ou se ele é dono do imóvel ou não, se ele é desempregado ou empregado, ou desconhecido, ou seja, temos categorias e números dentro desses dados. A sua renda anual, e aqui temos como última coluna o status de crédito, ou seja, temos caso o crédito foi aprovado, temos 0 caso o crédito não foi aprovado. Agora vamos abrir o Binning Explorer, que é um aplicativo do MATLAB dentro da aba Apps. Temos o Binning Explorer dentro da família Computational Finance. Bom, aqui nessa janela vamos importar os dados que estão na aba Data. Ou temos 3 passos, bem fácil de seguir. Primeiro, selecionar a tabela onde contém os dados. O segundo passo é definir quais são as variáveis preditoras, respostas e quais não serão utilizadas. Por exemplo, o Custom ID, a gente tem um ID para cada cliente, ou seja, um dado que não utilizaremos. E temos o resultado como status, a resposta, como a última. Ou seja, os outros, idade, endereço, renda, serão fatores de preditores. No último passo é selecionar o algoritmo de binning. Temos o monotone, equal frequency e equal width. E a última opção é no binning, que seria quando você não quer aplicar nenhum algoritmo de binning automático. Para esse exemplo, vamos utilizar o monotone. Se você quiser aprender mais sobre esses exemplos, sobre esses algoritmos, basta acessar a documentação do MATLAB. Agora vamos clicar em Import Data. Bom, agora aqui temos de forma gráfica, em forma de colunas, né, utilizando com o algoritmo automático que a gente utilizou. Podemos ver a informação dos binnings de cada, por exemplo, Customer Age, a idade do cliente. Temos as informações dentro aqui à esquerda, inferior, e à direita temos algumas informações estatísticas. O que a gente pode fazer? Pode abrir exatamente uma das colunas de binnings das figuras e trabalhar em cima dela. Ou seja, a gente pode mesclar os bins, dividir os bins, ajustar as bordas dos bins. Para mesclar os bins, a gente pode clicar no primeiro aqui, segurar o Ctrl no segundo, e a opção de Merge aparecerá. Ele virou apenas um. E também ele mudou as informações. Se você quer fazer a divisão dele, vamos fazer o split. Quantos bins você quer? Por exemplo, eu quero 3. Deixa como está, 40, 43, 46. Ok, aí ele será dividido em 3. Você também tem a opção, vamos voltar ao overview, a opção de mudar o algoritmo automático para equal frequency, para equal width, mas vamos manter o monotone. Você também tem a opção de incluir colunas, por exemplo, a entropia. Aqui já temos a informação do binning, temos a entropia. Você também pode adicionar labels, bin count, bin level em porcentagem, dados, total. Vamos deixar sem label. O passo seguinte é exportar seu modelo para o MATLAB. Depois que você trabalhou aqui, você pode exportar seu modelo. Mantemos o SC. E onde ele vai? Ele vem para o MATLAB em forma de um objeto.
Ele vem um objeto chamado scorecard. Agora vamos utilizar esse objeto nos seguintes passos. Nessa segunda parte, vamos utilizar uma regressão logística para classificar a pontuação de crédito. Aqui temos a regressão logística, classificando. Temos os valores da regressão. E um pouco dos dados. Agora vamos calcular o score e a probabilidade de default. Aqui temos o score e a probabilidade de default. E ver de forma gráfica. Temos essa função já pronta dentro dos dados. Você pode visualizar aqui. Temos esse gráfico dos preditores de odds e os scores. O último passo é utilizar uma validação. Ou seja, temos alguns métodos no MATLAB que você pode fazer em apenas uma linha. Você usa a função validate model. Você pode usar o CAP, que seria o Cumulative Accuracy Profile, a curva ROC, Receiver Operating Characteristic, e o KS. Você tem a curva CAP, a curva ROC e o KS Plot. Vamos voltar aos slides. Bom, a próxima demonstração, a 2, será a simulação de carteira de crédito utilizando cópulas. Imagina que você tem 1000 empréstimos na sua carteira e você precisa estimar o risco. Comumente, esse risco de crédito é reportado como expected loss. Temos aqui, que é a perda esperada. Ou também como o VAR, né, o Value at Risk, ou como Conditional Value at Risk, que é o CVAR. A meta é calcular o risco de crédito da carteira. As coisas podem ser complicadas se olharmos os 1000 de uma vez, mas temos que olhar passo a passo, um por vez. Vamos considerar que o empréstimo, que é a perda esperada, é igual à exposição default, vezes a probabilidade do default, vezes a perda dada o default. Os analistas de crédito utilizam geralmente os acrônimos EL, EAD, PD e LGD. Por exemplo, se você possui os 1000 empréstimos aqui, N seria 1000, provavelmente você possui muitos fatores no seu modelo. Algo que podemos fazer é ver a origem de alguns desses modelos. Ver a origem de alguns desses setores para saber se eles pertencem ao mesmo setor da economia. Por exemplo, temos o setor financeiro, energia e telecomunicações. E alguns fatores também podem estar na mesma região geográfica ou país. Essas são algumas similaridades que podem te ajudar a correlacionar dados. Por exemplo, se duas empresas do mesmo setor, provavelmente elas têm correlação positiva sobre o preço de um determinado ativo. E por causa disso, temos muitos valores de PD, empréstimos. As probabilidades entre os empréstimos são independentes. Portanto, precisa definir PDs antes de irmos para o MATLAB. Vamos utilizar um tempinho aqui, nesse slide, para ver o que acontece se assumirmos a probabilidade de default como variável independente. No caso, se temos dois empréstimos aqui, loan 1 e 2, dado a exposição ao default, a probabilidade de default e o loss given default, a perda dada default, temos um expected loss, um VAR e um CVAR, o resultado. Se assumirmos a correlação zero entre os PDs, o EL, o VAR e o CVAR, a nível de portfólio, é a soma dos valores.
Porém, o objetivo não é simples assim. Há muitos fatores que influenciam nessa soma. Por exemplo, podemos ver que a distribuição de probabilidade de default é uma distribuição binomial. Se quisermos simular correlações entre distribuições binomiais, podemos fazê-la gerando primeiro distribuições normais correlacionadas. A partir daí, com cópulas, podemos convertê-las em distribuições binomiais correlacionadas. Vamos ver melhor no próximo slide. Por que a gente faz isso? Temos 4 empréstimos, os quais consistem em 4 probabilidades de default. Como podemos ver, temos 6 coeficientes de correlação. No caso, instituições financeiras, o número de empréstimos no portfólio pode ser facilmente um número bem elevado. Por exemplo, se temos 1000 empréstimos. Como podemos ver, a correlação entre todos esses probabilidades de default geram quase 500 mil de coeficientes. Bom, calcular essas matrizes tem um custo computacional muito elevado. Tecnicamente falando, você não deseja perder tempo processando uma matriz dessa dimensão. Por essa razão, utilizamos factor models, que permitem diminuir a dimensão do problema. Por exemplo, neste caso, podemos transformar 1000 empréstimos em 10 factor models, que passaram de ser de 500 mil de coeficientes para apenas 45. No factor model, temos as variáveis randômicas, que está escrito como AI, que cobrem a probabilidade de default e a média de múltiplas variáveis aleatórias normais correlacionadas. Uma vez que o modelo foi simplificado com factor models, você pode gerar um número de variáveis aleatórias normais correlacionadas. Assim, você pode computar as variáveis aleatórias que cobrem a probabilidade de default e utilizar cópulas para transformá-las em distribuições binomiais correlacionadas. No MATLAB temos duas opções de cópulas, o Gaussian cópula e o T-cópula. Agora vamos para o MATLAB ver como funciona. Vamos fechar a do Binning e vamos para a demonstração número 2. Primeiro vamos a calcular limpei a tela e a gente vai trazer os dados de creditportfolio.mat. Podemos ver que dentro da variável temos 100 empréstimos, temos 100 exposição ao default, temos uma matriz C por 1 de perda dado default e de probabilidade de default. Como a gente utilizou dois factor models, nesse caso, temos uma matriz de correlação 2 por 2. E também temos os pesos, onde a gente adiciona os pesos com uma taxa de termo que é necessária. Essa taxa de termo a gente pode ver mais na documentação. Vamos lá, diretamente na demonstração. Temos aqui, primeiro a gente vai criar um objeto, CP1, utilizando a função default cópula, utilizando todos os valores de EAD, PD, LGD e os pesos. O fator de correlação, informar que temos o factor model e passar a matriz factor model.
Aqui temos aqui uma parte do código, que é para visualizar os dados. Aqui temos todas as colunas e temos também a matriz de Effect Model. Agora vamos simular. Ou seja, vamos usar a função simulate com o objeto CP1 que a gente criou. E simular o portfólio com 100 mil tentativas, tá? 100 mil trials. E temos as informações aqui de EAD, de EL e do portfólio. Bom, aqui também temos uma amostra gráfica do que seria nossos resultados. Temos onde temos as perdas e temos a área de expected loss, a área de VAR e CVAR. Bom, entretanto, você também quer utilizar a probabilidade de default e exposição aos default diretamente no seu modelo. Mas você deseja utilizar o melhor modelo de rating de crédito. No caso, as matrizes de transições, também chamadas de matriz de migração de crédito, como entrada do seu modelo, isso acontece frequentemente quando você tem um portfólio de bonds. Aqui temos um portfólio de bonds, onde o preço de cada bond depende do rating de crédito. Temos aqui uma tabela, vamos descer um pouco mais, onde temos o rating de crédito com 8 colunas que vão de AAA até o default. Para cada bond. E vamos criar novamente um objeto que chama CP2, utilizando a Credit Migration Copula, onde a gente inclui a matriz de imigração. Também temos a simulação com 100 mil trials e o Portfolio Risk. Essas funções pertencem a Risk Management Toolbox. E também temos novamente os resultados de EL, VAR, CVAR e a parte gráfica. Se você vale a pena depois do webinar você ter um tempinho de ler o que faz cada parte do código, umas partes de visualização, outras de gráfico, tá? Por exemplo, do histograma, e isso você pode entrar em cada função em sua documentação e ver realmente o que você tem de opção de parâmetros na função. Bom, o terceiro modelo, a demonstração, será uma demonstração de Valid Risk Backtest, que é uma aplicação de risco de mercado. Aqui seria risco de mercado, tá ok? Internamente, temos o Risk Manager, quem gerencia o risco. O que ele ajuda? Ele monitora a exposição ao risco para o time de investimento. Ou seja, se existe alguma violação a esse limite de exposição ao risco, o analista de risco envia o relatório ao investidor, ao time de investidor. Mas às vezes, o investidor pergunta ao analista de risco se o modelo não é conservativo demais. E uma outra parte, que é bastante importante, é o regulador. No caso, o regulador é quem controla o risco. Eles são obrigados a questionar ao Risk Manager se o modelo que utilizam ele tem acurácia suficiente. Ou seja, se o modelo for conservativo, o regulador vai gostar. Mas vai deixar o time de trader, né, o time de investimento, chateado. O objetivo
dessa demonstração é diminuir a dúvida sobre o seu modelo. Vamos a mostrar como você pode validar seus modelos VAR com MATLAB fazendo backtesting. Bom, esse exemplo que vamos ver irá cobrir 8 tipos diferentes de backtest. Você já ouviu falar que temos o Traffic Light Test, Binomial Test, Proportion Failure, e temos outros mais. Todos esses testes de backtest serão feitos de uma vez, tá? Os outros teremos todos os testes independentes mostrados diretamente em uma tabela. Vamos para o MATLAB. Temos o arquivo da demonstração 3. Vamos fechar tudo aqui. Bom, aqui temos primeiro que configurar o portfólio. Temos aqui 6 ETFs para montar nosso portfólio. Montamos o portfólio, utilizamos as datas de início, fim, o período de um ano, ou seja, em dias úteis temos 252 dias, em média, e vamos utilizar a Datafeed Toolbox para obter o histórico de preços de cada papel. Ela conecta diretamente, né, nessa página, onde consegue ter o ticker, né, de cada papel e trazer o período de um ano. E depois disso, vamos calcular o demonstrativo de lucros e perdas. Então, calcular o lucros e perdas, tá? Retorno, tudo mais. E também o VAR histórico de cada papel no período de um ano. Vamos utilizar o VAR histórico e lucros e perdas para a função de VAR backtest. O que ele vai fazer? Vai passar por todos os papéis, pelo portfólio, e vai fazer o backtest de todos os tipos de backtest. É apenas utilizar esse laço for. Se você pretende fazer apenas um teste, temos a função específica para isso. E podemos visualizar os resultados. Por exemplo, temos aqui a figura, onde temos o portfólio, temos o VAR, o CVAR, e temos o Traffic Light, Binary, e todos os outros resultados do backtest. Temos os rejeitados, outros papéis que foram aceitos. Mas se você deseja apenas fazer o Traffic Light, você pode utilizar a função. Geralmente no MATLAB, por exemplo, eu quero fazer apenas do primeiro papel. TL, que seria a função de Traffic Light. VBT, que seria nosso objeto, onde ele se encontra o papel. Chamar o primeiro. Como resultado, temos a tabela, onde mostra que o resultado está verde, temos os valores de probabilidade, observações, falhas. Isso é muito importante. Pode visualizar um por um. O que eu quero passar com esse webinar é que você não precisa reinventar a roda, montar a função para fazer backtesting. A Toolbox Risk Management já te fornece essas funções prontas e validadas. Assim encerramos a última demonstração. Vamos para o último slide que temos aqui. Bom, além da Toolbox de gerenciamento de risco, temos também outros produtos, mais produtos voltados a finanças.
Se você quer saber mais, gostaria que entrasse em contato com um representante da OpenCAD para mostrar mais detalhes sobre o produto. Agora abrimos espaço para dúvidas. Por favor, utilize a aba de perguntas do aplicativo. Bom, temos uma pergunta. A pergunta é a seguinte: que versão do MATLAB eu utilizei? Eu não disse isso durante o webinar. Utilizei a versão 2018, R2018A. Que vocês podem ver aqui no topo, R2018A. É a versão mais recente do MATLAB e também da Toolbox de gerenciamento de risco. E também outra pergunta temos aqui. O que seria o pessoal que nunca viu o código dessa forma, ou seja, com texto e links? Bom, a gente tem essa opção de programação no MATLAB, ou seja, a gente inclui código com texto, com título e às vezes com figuras, tá? E links. Essa é uma opção que chama Live Editor, uma forma de programar. Você também pode exportar esse resultado diretamente na forma de PDF. Exportar como PDF, como HTML ou como LaTeX. Tá ok? Bom, não temos mais perguntas. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar um e-mail para mim, flavio.po@opencard.eng.br. Fico à disposição e obrigado por ter assistido.